mais perto e diminuir o zoom para o som pegar melhor. Capítulo 5, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5. E versículo de número 17. Amém? Amém. Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 5, 17, 18 agora, 19. Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos em rosto santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Amém. Glória a Deus. O celular para me orientar aí só com a hora. Está olhando aqui. Como a gente começou no último sábado a tratar do processo de santificação, né? Eu falei para os irmãos que nós teríamos 4 mensagens introdutórias sobre o assunto. Ontem eu cheguei realmente muito cansado e para terminar de completar eu tive uma dorzinha de dente básica. Aí não tive condições de ir para a sede. Mas hoje, graças a Deus, tive condições de vir para cá. E essa mensagem de hoje, eu pensava que eu ainda ia precisar de mais umas 2 mensagens introdutórias para fechar com 4, mas eu acho que com essa de hoje vai ser possível. Porque, mediante o que eu venho estudando, eu percebi que, para que eu possa continuar trazendo essa série de mensagens para a igreja, eu vou ter que primeiro ter uma reunião com os ministros. Quando eu fui aprofundando mais o estudo, aí eu me assustei com algumas coisas, então eu vou ter que primeiro sentar com eles e a gente vai ter que planejar algumas coisas para a igreja, para depois eu de fato entrar no caminhar da mensagem. A gente vai começar a entender aqui nesse texto qual é o básico a partir do momento em que nós entramos no estado de graça. Os irmãos já devem ter percebido que em todas as saudações dos apóstolos, principalmente começo e fim das epístolas, eles tratam da graça do Senhor Jesus sobre a vida da gente. Inclusive nessa também ele falou, né? Lá no versículo 28, ele diz: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Então nós temos 2 aspectos da graça que precisam ser considerados. O primeiro é a graça da salvação. A salvação é pela graça, ou seja, ela é um bem imerecido. Nós a recebemos, não é porque nós merecemos, isso você já sabe. Nós recebemos porque Deus nos ama e Ele nos concede a graça da salvação, se assim nós crermos na pessoa dele e procurarmos viver a sua santa palavra. E o que seria nós alcançarmos o estado de graça? Digamos que é o passo 0 para a santificação, ainda não é o passo 1, é o passo 0. Como assim? Estar em estado de graça é nós estarmos fora dos pecados mortais. Então, para que nós entremos no estado de graça, o que é que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que lutar e conseguir sair dos pecados mortais. Quais são os pecados mortais? Você aprendeu no 3º estudo do curso bíblico quais são os pecados mortais, que nós chamamos de obras da carne. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades,
porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, glutonarias, bebedices e coisas semelhantes a estas. Então essas são as obras da carne. Uma vez você tendo abandonado, por uma decisão sua, você tendo abandonado os pecados mortais, isso não quer dizer que você já é santo. Não. Apenas quer dizer que você não está condenado ao inferno, só isso. Então, a partir do momento que você entra no estado de graça, ou seja, que você abandona os pecados mortais, agora é que você vai começar a caminhada para ser santo. É a partir daí. Então, o que é sermos santos? Eu vou tentar, isso não é fácil, mas eu vou tentar traduzir com uma frase bíblica o que é ser santo. Nós encontramos, eu acho, não sei se é na epístola de Pedro ou se é na epístola de Judas, que ele diz, é sermos participantes da natureza divina. Então, o que é ser santos? É sermos participantes da natureza divina. Esse processo, ele não é simples. Porém, eu posso tentar organizar as ideias aqui para ver se fica mais fácil da gente aprender o caminho, porque existe um caminho. E esse caminho, para a nossa alegria, está na Bíblia. Deus nolo revelou, Ele nos mostrou esse caminho através da Bíblia. O Senhor Jesus, Ele nos ensinou passo a passo, e os apóstolos nos deram os detalhes de como é, claro, inspirado pelo Espírito Santo, de como é esse processo de santificação. Só que a gente juntar as pecinhas do quebra-cabeça não é muito fácil, isso demanda um certo tempo. E já faz algum tempo que eu venho pesquisando sobre esse assunto da santificação. Por quê? Porque tem um versículo que me inquietou lá na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Esse versículo, o autor da carta aos Hebreus diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então esse versículo me inquietou bastante, porque lá está dizendo o quê? Ele nos orienta a vivermos em paz com todo mundo, com todas as pessoas, e depois ele diz que sem a santificação ninguém vê o Senhor Jesus, ou seja, sem santificação ninguém se salva. Então quando eu vi isso aí, eu digo, meu Deus, isso aqui é uma coisa muito séria, é muito sério. Não basta ser cristão, tem que ser santo. Então eu digo, nós temos que descobrir o caminho das pedras, nós temos que descobrir exatamente como é o caminho estreito, para que a gente possa seguir o caminho estreito. A grande maioria das igrejas já não trata mais desse assunto. É muito difícil você encontrar uma igreja evangélica ou católica que fale sobre santificação. E aí eu comecei a pesquisar sobre o tema, e é o que foi que eu descobri. Primeiro passo, abandonar os pecados mortais. Isso eu já falei na igreja várias vezes. Uma vez a gente conseguindo abandonar os pecados mortais, aí começa o processo de santificação. Qual é então o primeiro passo para a gente entrar no processo de santificação? E isso levando em consideração a quem já está no estado de graça, ou seja, quem já se livrou dos pecados mortais, quem já se livrou do vício, quem já se livrou da prostituição, quem já se livrou do ódio, enfim, daquilo que nos leva à condenação eterna. Você precisa compreender que o que nos aproxima de Deus é o amor. Não é à toa que dos 10 mandamentos, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, o que é ser santo? Ser santo é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, nessas mensagens, eu vou procurar ensinar os irmãos a como amar o Senhor Jesus. Isso é sinônimo. Tanto faz eu dizer para você que eu vou lhe ensinar a ser santo, como eu dizer para você, eu vou lhe ensinar a amar o Senhor Jesus. Aí o que é que acontece? Você só consegue amar uma pessoa que você conhece. Então você vai precisar conhecer o Senhor Jesus.
E não é conhecer o Senhor Jesus apenas através do conhecimento bíblico, não. Preste muita atenção no que eu vou dizer. Eu queria que a igreja estivesse todinha aqui hoje, porque a gente fica dando essas mensagens, os irmãos pegam de pedaço, é muito complicado, né? O bom é quando pega tudo. Não era para nenhum irmão perder, quando começamos uma série de mensagens dessa, não era para nenhum irmão perder nenhum culto. Mas tudo bem, vamos fazer nossa parte. Para você amar o Senhor Jesus, você tem que conhecer o Senhor Jesus. E não é conhecer apenas com as informações que a Bíblia nos dá sobre Ele. Não é só sobre isso, não é só isso. Você precisa conhecer o Senhor Jesus pessoalmente. Você tem que encontrar com Ele pessoalmente. Ao longo da história da igreja, desde quando o Senhor Jesus se fez carne até hoje, todos os santos, os que verdadeiramente são pessoas santas, são pessoas que se encontraram com o Senhor Jesus. São pessoas que conheceram a pessoa dele. E eu lhe garanto uma coisa, se você encontrar com o Senhor Jesus, se você tiver um encontro com Ele, vai ser impossível você não amá-lo. É impossível. Quem encontra o Senhor Jesus o ama. Isso aqui é uma certeza, eu não tenho a menor dúvida no meu coração. E qual é o único caminho que nós temos para nos encontrar com Ele? É a oração. É por isso que eu vou precisar ter uma reunião nos próximos dias com os ministros, porque a gente vai ter que readaptar, reorganizar tudo na igreja, tudo. Porque senão eu vou terminar passando para vocês todo o conhecimento que a Bíblia fala sobre esse processo de santificação e no final muita gente vai se frustrar porque não vai conseguir atingir na realidade aquilo que a gente está buscando, aquilo que a gente está propondo. Então nós vamos ter que readaptar. E tudo vai ter que girar em torno da oração. Isso me assustou, porque eu vi que nós estamos fazendo duas coisas importantes. A gente está colocando a palavra no devido lugar, no lugar central do culto e da igreja, mas a gente cometeu um erro gravíssimo durante esses 20 anos de não colocar a oração no mesmo patamar do louvor e do estudo e conhecimento da palavra, da pregação da palavra. A oração ela tem que estar exatamente no mesmo patamar de importância. Sem oração não tem santos. A gente só consegue chegar na santidade, na santificação, se a gente entrar em contato direto com Deus. Então, uma das coisas que nós vamos aprender durante essas mensagens, nós vamos aprender a orar. Nós vamos aprender a importância da oração, como é que a gente ora, e a gente vai aprender muitos detalhes sobre a oração. Por exemplo, a quantidade de oração, com que frequência a gente deve orar. E não só instituindo regras, não. Veja bem, o amor que eu estou falando para vocês aqui, ele é diferente de tudo que vocês já aprenderam até hoje. Porque o amor a Deus, ele vai consistir em você fazer além da obrigação. Como assim? É mais uma obrigação? Mas não. É você fazer as coisas não por obrigação. A obrigação você vai fazer porque é obrigação. Então já tem as coisas que a gente faz por obrigação. Mas esse verdadeiro amor, ele vai consistir em a gente fazer coisas que não é obrigação. E quando a gente passar para esse patamar, aí vai surgir uma falta de nivelamento dentro da igreja. Por quê? Porque tem pessoas dentro da igreja que já sabem a importância de ser santo, e tem pessoas dentro da igreja que já quererão imediatamente começar a trabalhar para ser santo.
E tem pessoas que vão se conformar em ser apenas uma pessoa que vai escapar no dia do juízo, que não vai para o inferno. Só que isso vai gerar dentro da igreja uma diferença. Claro, essa diferença ela não vai ser visível aos nossos olhos, a gente não vai saber quem é quem, mas Deus vai saber quem é quem. Então, vai começar a haver pessoas dentro da igreja com uma santidade mais elevada, digamos assim. Muito provavelmente, a pessoa, quanto mais santa ela é, menos ela se considera santa. Então, a gente não vai ter um problema de soberba. A gente não vai ter esse problema de ter gente se achando mais santo, porque quanto mais santo, menos santo você se acha. E a pessoa, quanto mais santo, mais ele consegue enxergar a realidade espiritual. Então ele olha para si e ele vê a coisa que o carnal não consegue ver. Então o que é espiritual, quando ele olhar para si, ele vai olhar e dizer, ah meu Deus, eu estou nessa situação. Bom, então o que é que acontece? A gente vai aprender a amar o Senhor Jesus e a gente vai aprender a orar, porque é através da oração que a gente conhece o Senhor Jesus, e é conhecendo o Senhor Jesus que nós o amamos. Nesse sentido, já que nós vamos colocar a oração em pé de igualdade com a pregação da palavra e o louvor e a adoração a Deus, isso significa, por exemplo, que o ciclo de oração passa a ter um outro nível de importância dentro da igreja. Passa a estar num nível mais elevado ainda de importância. Então isso significa que a gente vai ter o ciclo de oração como um momento, dentre vários momentos que a gente vai ter, de a gente se aproximar mais de Deus em santificação. Uma das coisas que eu tenho percebido nessa pesquisa bíblica é que a gente pode classificar o processo de santificação. Como é que eu transformo isso em palavras? É complicado, né? Eu vou usar alegoria, certo? Porque não é fácil a gente transformar isso em palavras mesmo, não. Mas é como se fosse uma subida de degraus. E que nós tivéssemos que subir 7 degraus para a gente conseguir chegar aonde Deus quer que a gente chegue. Só que a coisa não é muito simples, porque assim, os 3 primeiros degraus, eles dependem de nós. Então você passa lá do chão, quando você sobe o primeiro degrau, quando você está pronto para subir o primeiro degrau, eu vou só recapitular que a irmã chegou agora. Quando a gente está pronto para subir o primeiro degrau, é quando a gente a gente chega na estaca zero. Quando é que a gente chega na estaca zero? É quando a gente abandona os pecados mortais. Então foi o que eu expliquei, que quando você abandona os pecados mortais, você ainda não é santo. Você apenas não vai para o inferno, mas você começou a sua caminhada. Então a estaca zero é quando você abandona os pecados mortais. Se você abandonou os pecados mortais, você está pronto para dar o primeiro passo, para a santificação. Então, o primeiro passo vai ser a gente buscar conhecer a Jesus. Porque o que é santificação? Eu trouxe 2 definições aqui hoje. Primeira definição, santificação é nós sermos participantes da natureza divina. Segunda definição, ser santo é amar o Senhor Jesus. Então, quando nós amamos o Senhor Jesus em plenitude, então nós podemos dizer que somos santos. Obviamente, eu acho que nenhum de nós vai chegar ao ponto aqui de abrir a boca e dizer eu sou santo. Porque, como eu expliquei anteriormente, quanto mais santo você for, menos santo você vai se achar. Então, o que acontece? Então, é como se nós tivéssemos 7 degraus
para a gente chegar, de fato, no nível esperado por Deus de santificação. Esse 7º degrau é o nível que Maria chegou, é o nível que Pedro chegou, é o nível que Paulo chegou, que João chegou, que Moisés chegou, que Abraão chegou. Então esse é o nível que esses homens e mulheres chegaram. Falando na nossa linguagem, e não é fácil transformar isso na nossa linguagem, mas é como se fosse assim, um nível máximo de santificação, é o 7º degrau. Os 3 primeiros degraus, ele depende de nós. A grande maioria das pessoas vai empacar no 3º degrau. Você pode passar até anos no 3º degrau. Tudo isso que eu estou começando a introduzir para vocês, isso não é uma coisa rápida. Isso aqui não é uma coisa que você faz em um mês ou em um ano. Não é. Isso aqui é uma coisa que você vai fazer durante a sua vida inteira. E que os irmãos devem aprender para vocês ensinar as próximas gerações. Vocês devem ensinar as outras pessoas como é que elas devem fazer para serem salvas. Então o que é que acontece? Os 3 primeiros degraus você tem a condição, porque vai depender de ações suas, para que você possa começar a avançar. Então, o mais importante de todos, a oração. O mais importante de todos, a gente vai aprender a orar, nós vamos orar bem e nós vamos orar muito. Sem oração não existe santificação, não existe. Por outro lado, tem uma boa notícia. Não existe perseverança na oração que não atinja o objetivo de Deus. Por exemplo, vocês devem lembrar daquele versículo, eu não separei o versículo, eu separei outros, não sei nem se vai dar tempo de eu mostrar, eu não consegui sair nem da primeira referência ainda, mas vocês devem lembrar daquela referência em que um dos discípulos diz para o Senhor Jesus assim: eu creio, Senhor, mas acrescenta a minha fé. Não é assim? Ele pede ao Senhor Jesus para que a fé dele seja acrescentada. Então, por muito tempo eu ensinei para os irmãos que a gente não deve orar pedindo fé. E eu deduzi o seguinte, que quando a gente ora pedindo fé, é porque a gente não tem fé. Se tivesse, não pedia. Mas analisando a frase desse rapaz, eu creio, mas acrescenta a minha fé, algumas traduções dizem aumenta a minha fé, esse versículo me levou a outra conclusão, que é exatamente o contrário, que quando você pede a Deus para acrescentar a sua fé, é porque você já tem alguma fé. Se você não tivesse, você não pedia. Quem não crê não vai nem falar com Deus. Um ateu não vai orar, vai? Um ateu ele vai dizer, não, vou orar com essa parede aqui, pro vento, enfim, ele não acredita. Então, se a pessoa ora, é porque ela crê. Obviamente, se a pessoa está pedindo a Deus para aumentar a sua fé, é porque ele já tem um pouco de fé. E se ele tem um pouco de fé, então Deus, através daquela fé, ele vai atender aquele pedido e vai multiplicando a fé. Então, uma das coisas que a gente vai pedir a Deus em oração é para Ele aumentar a nossa fé. Essa é uma das coisas que a gente vai pedir a Ele. Outra coisa, é tanta informação que eu fico sem saber o que é que eu digo primeiro, né? Mas eu vou me lembrando dos versículos aqui e eu vou tentando organizar as ideias. Eu não tive tempo ainda de passar isso para um papel. Então, o que é que acontece? Nesses 3 primeiros degraus que você está subindo, vai depender muito da sua pessoa. Na verdade, só da sua pessoa. Porque é uma decisão que você toma. Primeiro, de levar uma vida de oração. Pronto, lembrei o que era que eu estava querendo dizer. É impossível você orar e perseverar na oração e você não atingir o objetivo. Por exemplo, vamos dizer que uma mulher prostituta, ela vive na prostituição, né? Mas ela tem o desejo de abandonar o pecado e servir a Deus. Então, se essa mulher começar todo dia a orar a Deus
pedindo a Deus para libertá-la e para mostrar-lhe um caminho para ela sair daquela vida, duas coisas apenas poderão acontecer. Ou essa mulher vai ser completamente liberta, isso se ela não parar de orar. Se ela perseverar orando 1 mês, 1 ano, 5 anos, 10 anos, vai chegar um momento que ou Deus vai ouvir a oração dela, ou então ela vai, por conta própria, parar de orar. Se ela não parar de orar, ela vai ser atendida. Só tem uma maneira dela não ser atendida, é se ela parar de orar. Se ela continuar orando, ela vai ser atendida. Entendeu como é que funciona? Então eu dei um exemplo de uma mulher prostituta, mas isso é para qualquer coisa. Então vamos dizer que você quer ser santo. Só tem uma maneira de você não se tornar um santo, se você começar a levar a vida de oração que a gente vai ensinar e vai propor. Só tem uma maneira de você não terminar a sua vida sendo santo, é se você parar de orar. Se você não parar, só tem uma saída para a sua vida, você vai virar um santo, uma santa. Entendeu? Então, por isso que a gente começou o texto hoje com 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem parar, sem cessar. O que é que Paulo está nos ensinando? Ele está nos ensinando a sermos perseverantes na oração. Ele está dizendo, nunca pare de orar. Não desista, não pare. Aí ele diz no versículo 18, é outra coisa que também vai fazer parte do nosso processo de santificação. Depois eu vou trazer tudo organizado para as ideias ficarem mais organizadas. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O que é isso que ele está dizendo? Ele está dizendo para em tudo nós termos ações de graças a Deus. O que é nós realizarmos uma ação de graça? É nós adquirirmos a prática cotidiana de agradecermos a Deus por tudo. A gente tem o costume de pronunciar a frase graças a Deus. Quando uma coisa é boa, quando uma coisa dá certo, a gente diz graças a Deus, deu tudo certo. Mas está pouco, irmãos, a gente vai ter que fazer mais. A gente vai ter que adquirir a prática de exercer uma ação de graças. Por exemplo, você terminou de tomar uma santa ceia, vocês não estão até se saudando, mas você vai ali, dobra o joelho e você vai agradecer a Deus pelo privilégio de você ter podido participar daquela santa ceia naquele dia. Já já eu vou tratar um pouquinho mais da questão da santa ceia, que é imprescindível. Mas você adquirir o hábito de quando você levantar, nem seja por uns poucos minutos, você agradecer a Deus, porque você amanheceu vivo, você amanheceu com saúde, você tem a sua família do seu lado, enfim, porque você tem um emprego, ou porque você tem arroz no seu armário, você vai agradecer a Deus. É uma ação de graças a Deus por tudo que Deus tem feito em sua vida e por tudo que Deus é na sua vida. Então, a prática da ação de graças, ela é uma coisa tão presente na igreja primitiva. Quanto mais a gente procura sobre esse assunto na Bíblia, mais a gente encontra que você vê que na Santa Ceia, antes do Senhor Jesus consagrar os elementos, a primeira coisa que ele fez foi uma ação de graças. Ele poderia ter partido imediatamente para a consagração, mas ele não consagrou os elementos imediatamente. Foi a primeira coisa que ele fez, ação de graças. E tendo dado graças, o partiu, abençoou o partiu, deu aos discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. Então, ele primeiramente deu graças. Foi uma ação de graças. Então, além da gente orar pedindo, nós vamos também nesse processo dessas mensagens, nós vamos aprender a agradecer. Porque tem muita coisa que Deus faz na nossa vida e às vezes a gente deixa em branco. A gente deixa passar sem agradecer.
Então a gente vai precisar adquirir esse costume, essa prática de sempre agradecer. É impressionante. Quando acontece uma coisa ruim, a gente não esquece de ficar triste, a gente não esquece de se aperrear, de se perturbar, mas quando acontece uma coisa boa é como se fosse normal. E, na verdade, é a mesma circunstância de que quando acontece uma coisa ruim, só que é o contrário. Aconteceu uma boa. Então, do mesmo jeito que a gente sente a necessidade de se preocupar quando acontece uma coisa ruim, a gente vai aprender a sentir a mesma necessidade de agradecer a Deus quando aconteceu uma coisa boa. Certo? Por isso que ele diz no versículo 18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, se por exemplo, terminando algum culto, terminando alguma santa ceia, alguma vigília, sei lá o que for, a gente passou 40 minutos de joelho orando, mas quando terminou ali, se vocês pegarem os ministros de joelho orando de novo, você já está sabendo, aí ele está promovendo ali uma ação de graças a Deus, ele está agradecendo a Deus por aquele momento. É claro que isso não é uma coisa só para ministros, isso é bom que seja para todos, né? Mas a gente sabe que o ministro, por ter aquela orientação mais frequente, então essas práticas elas vão ser mais corriqueiras entre ministros. Mas isso não significa dizer que não é bom, como eu falei no começo. Nós vamos aprender a partir de agora a fazer coisas que não são obrigação nossa. A gente vai aprender a fazer coisas por amor e não por obrigação. As obrigações você vai continuar fazendo. Você vai continuar cumprindo todas as suas obrigações. Apesar de que, assim, nesses dias que eu tenho estudado, faz algum tempo já, eu tenho estudado esse assunto, eu tenho percebido que, além de trabalhar já esse processo de santificação e você fazer o que não é obrigação, a gente vai ter que trabalhar um pouco também sobre as obrigações. Por quê? Porque muita gente não pratica as obrigações porque não sabe que é obrigação. Por exemplo, a pessoa que casa é um pai de família, uma mãe de família, essa pessoa ela está assumindo uma missão diante de Deus. Isso é dito no momento do culto, em ação de graças a Deus. Os irmãos fazem um voto ali perante Deus e tudo, mas parece que depois as pessoas esquecem daquilo ali. E na verdade existe uma missão. Você que é pai, você que é mãe, você que é esposo, você que é esposa, existe uma missão. E dentro dessa missão, nós temos uma parte material e nós temos uma parte espiritual. Na parte material, que é onde a Escritura vai ensinar o homem e a mulher a ser um bom esposo e a mulher a ser uma boa esposa. E aí o que é que vai acontecer? A mulher vai aprender a ser uma boa mãe, ela vai entender que educar os filhos é uma obrigação, é uma missão dada por Deus, que ela cuidar da alimentação da sua família é uma missão importante, ela cuidar em gerenciar bem o seu lar é uma missão, e que, por exemplo, quando as mulheres optam por trabalhar fora, elas vão ter que dar um jeito que essa parte seja suprida. Ou você vai botar alguém para fazer isso, mas você tem que se certificar que essas coisas serão feitas. Ou então você vai acordar mais cedo e você vai se certificar que essas coisas serão feitas. Você não deve negligenciar a sua missão como mãe e como esposa por causa de uma propensa carreira profissional externa. Não faça isso, isso é suicídio familiar. Isso é destruir a sua família e o seu futuro. Então não faça isso. Se você vai assumir alguma coisa lá fora, certifique-se de que tudo vai correr bem dentro da sua casa. O esposo é o provedor e o protetor do lar. Mas enfim, eu não vou entrar no mérito disso aqui agora não, porque senão eu vou deixar isso lá para frente quando eu for explicar sobre essa questão das obrigações, né? Então a gente tem a obrigação de orar normalmente, além dessa oração a mais que eu estou falando aqui, isso aqui é uma oração por fora.
Não é aquela oração que a gente deve orar todos os dias por obrigação, não. Eu estou falando de algo a mais. A sua obrigação enquanto profissional, você como cristão, você precisa ser um bom profissional, porque isso é um bom testemunho também. Se você é uma pessoa que não faz o seu trabalho bem feito, né? Por exemplo, você tem uma clientela e você não atende corretamente essa clientela, então você não está sendo um bom profissional. Então você está burlando a sua obrigação da sua profissão. Então o cristão, ele deve ser um bom profissional naquilo que ele faz, seja lá o que for. Mas ele deve cumprir a sua obrigação também no seu trabalho. Fazer tudo o melhor possível, como se estivesse fazendo para o próprio Deus. Você faz, não é pensando no seu patrão ou na sua patroa. Você faz como se você estivesse fazendo para o próprio Senhor Jesus. E se você vai fazer para Jesus, você vai fazer com amor. E se você vai fazer com amor, você vai fazer perfeito. Entendeu? Então, muito bem. Enfim, passada essa questão das obrigações, eu já tratei da oração, já tratei das ações de graças, agora eu vou tratar da questão da penitência. Em termos de penitência, o que seria a penitência? Ela seria o remédio para o pecado, ou para os efeitos do pecado. Como assim? Deixa eu tentar explicar melhor. Quando você comete um pecado e você confessa a Deus e se arrepende, Deus lhe perdoa, isso é fato. Eu aconselho que ninguém seja tolo aqui de ter dúvida no coração se Deus perdoou realmente. E se você orou com fé no seu coração, não tenha dúvida, Deus lhe perdoou. Tenha fé, Deus lhe perdoou. Só que é o seguinte, quando a gente comete um pecado, esse pecado ele deixa marcas em nós. É como, por exemplo, você sofre um arranhão com um corte. E aí você vai colocar o remédio em cima, você vai cuidar, você vai tratar da ferida. A ferida fica boa, ela cicatriza, mas fica uma marca, fica uma cicatriz. Essa marca que fica, essa cicatriz, ela é a consequência do pecado. Então, por exemplo, uma pessoa que está viciada na bebida alcoólica. Essa pessoa bebeu, essa pessoa se arrependeu, essa pessoa pediu perdão, Deus perdoou. Mas aquele pecado que aquela pessoa praticou trouxe uma consequência para a vida daquela pessoa. E que consequência é essa? Se essa pessoa, por exemplo, antes de ser cristão, era uma pessoa alcoólatra, e depois de cristão batizado, essa pessoa voltou a beber, mesmo que essa pessoa pediu perdão, se arrependeu, Deus perdoou, Jesus volta, essa pessoa não se perde. Mas o que é que acontece? Enquanto Jesus não voltar, essa pessoa vai sentir o efeito daquele pecado. É como se tivesse reacendido tudo. Todo aquele sofrimento que a pessoa teve para abandonar o pecado quando entrou na igreja, você lutou, você pelejou e você conseguiu. Mas agora é como se tivesse voltado tudo à tona. E geralmente volta tudo pior. Não volta do mesmo jeito. Então, mas irmão, eu estou perdoado? Está. Se você confessou a Deus e se arrependeu, você está perdoado. Mas a questão é, se você não combater os efeitos do seu pecado, você vai continuar caindo naquele pecado. Então não é só combater o pecado, você precisa combater os efeitos que ele causou na sua vida. Certo? E como é que a gente faz isso? Através da penitência. Como é que a gente se penitencia? Maneira número 1, jejum. Então o jejum, ele é imprescindível. Por quê? Porque o jejum, ele enfraquece a nossa carne. E quando a nossa carne está enfraquecida, o nosso espírito se fortalece. Então o jejum é a maneira número 1 de penitência. A penitência, ela tem esse nome porque ela denota um certo tipo de sofrimento, como o sofrimento de Cristo. Por exemplo, por que você acha que a cadeia eles chamam de penitenciária?
porque aquelas pessoas estão pagando um preço. Aquelas pessoas estão ali pagando por um erro que cometeram, um crime. Então, no nosso caso, a penitência, ela não serve como castigo, porque o castigo já foi dado em Cristo na cruz do Calvário. Para nós, ela serve como um remédio. E o remédio, às vezes, é amargo. Então, às vezes, a gente vai precisar subjugar a nossa carne. A gente vai ter que deixar a nossa carne debaixo do poder do Espírito. Ela vai ter que ser mais frágil do que o Espírito. Então, como é que nós vamos fazer isso? Tem o jejum, que é a forma principal, e tem, eu poderia chamar de uma espécie de penitência passiva, porque o jejum é uma penitência ativa, ou seja, você está praticando por vontade própria, você resolveu jejuar. A prática do jejum era extremamente comum na igreja primitiva, e o pessoal jejuava muitos dias. Você encontra jejuns, como por exemplo, o apóstolo Paulo jejuou 21 dias. Esse é o maior registro de jejum que a gente encontra do apóstolo Paulo. Moisés jejuou 80 dias. Esse é o maior registro de jejum que a gente encontra na Bíblia. O Senhor Jesus jejuou 40 dias. Então isso era uma prática perfeitamente comum na igreja primitiva. E isso é uma penitência ativa. Você está praticando-a. Quais seriam as formas de penitência passiva? É carregando, viu? Por exemplo, é você suportar coisas que normalmente você não suporta. Vamos dar um exemplo. Vamos dizer que você mora num prédio. Aí você mora num apartamento. Você está ali tentando estudar, por exemplo. E aí os seus vizinhos estão lá numa farra com um som ligado altíssimo. Então o que seria neste caso a penitência passiva? Seria, ao invés de você ir lá bater na porta dele e dizer, ei, por favor, baixa o som aí que eu estou tentando estudar. Dá uma maneirada. Então, o que seria a penitência passiva? Seria você parar, pensar assim, não, hoje eu não vou. Eu não vou reclamar, hoje eu vou suportar. Hoje eu vou aguentar essa fusaca. Veja bem, eu não estou dizendo que é pecado você ir lá pedir o pessoal para baixar o som. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você pode optar entre você ir lá, pedir para a pessoa baixar o som, né, você ficar confortável, ou você pode aproveitar aquele pequeno sofrimento que está acontecendo contra você naquele momento e você usar isso em benefício da sua santificação. Como? Exercendo ou exercitando a paciência a partir daquele momento. Só que tem um porém. Todas as virtudes que você for exercitar, todas elas precisam estar debaixo da mãe de todas as virtudes. Qual é a mãe de todas as virtudes? A prudência. Deixa eu lhe dar um exemplo, para você entender o que eu estou querendo lhe dizer. Vamos dizer que um homem resolveu assaltar um banco. Então esse homem, ele vai ter que se preparar para isso. Então, por exemplo, ele contrata um personal trainer que vai orientá-lo a como ele fazer esse processo até ele atingir o objetivo dele, que é assaltar aquele banco. Então esse personal trainer vai dizer o seguinte, olha, primeiro, você vai ter que emagrecer para você conseguir passar nas brechas do sistema de ventilação do banco. Então, esse assaltante, ele vai exercitar aqui duas virtudes. Ele vai exercitar a virtude da disciplina, porque ele vai ter que fechar a boca durante uns dias, provavelmente fazer até alguns exercícios físicos para perder peso, para ele conseguir entrar nas brechas. E ele vai exercer um pouco de abstinência através, quem sabe, até de um jejum. Se ele quiser que a coisa seja rápida mesmo, ele pode até passar alguns dias sem comer
E isso também ele está exercitando a virtude da força. Ele vai ter que estudar os compartimentos, passagens, engrenagens que tem dentro desse sistema de ventilação. Então ele vai exercitar a virtude da estudiosidade. Ele vai ter que, ele vai ter que fazer várias coisas que o tornariam, nós poderíamos dizer que ele é uma pessoa perseverante, ele é uma pessoa inteligente, estudiosa, ele é uma pessoa forte, persistente. E aí você pode dizer, nossa, como esse ladrão é virtuoso. Mas a pergunta é, mesmo ele exercitando todas essas virtudes, será que algum de nós aqui teria coragem de dizer que esse ladrão é uma pessoa virtuosa? Não. Por quê? Porque ele está fazendo as coisas certas pelo motivo errado. Ele está fazendo tudo isso com muita diligência, com muito esforço, com muita disciplina, mas é para assaltar um banco. Ou seja, ele não foi prudente. Então, para que a pessoa consiga, de fato, atingir ou exercitar virtudes, essas virtudes precisam estar debaixo da mãe de todas as virtudes, que é a prudência. Essa pessoa precisa estar fazendo isso pelo motivo certo. Pronto, agora eu vou voltar para o exemplo que eu estava dando do apartamento. Volta para o apartamento agora. Então você está lá com seus vizinhos com o som ligado, você precisa